É um ferro, só que ele é galvanizado, então você vê que a diferença de cor dele para a estrutura mesmo da fundação. E ele é um ferro que ele tem uma galvanização e a gente vai clipar ele com um clipe mesmo, uma pecinha que tem ali. Vai clipar ele ao longo aqui para depois concretar com ele aqui dentro, tá? Isso ajuda até mais, porque depois ele vai ficar sobrando aqui, ó, vai entrar o quadro o quadro geral de baixa tensão, nosso QGBT. É um QGBT de aproximadamente aqui 80 por 1, que vai ter aqui, tá no projeto. E ele vai entrar aqui e essa barra já vai chegar direto no barramento de equipotencialização principal que nós vamos fazer dentro do QGBT. Meus queridos, olhem só essa casa de alto padrão que a Engerhall pegou para executar toda a instalação elétrica. O mais bacana é que pela primeira vez aqui no canal poderemos filmar uma casa desse porte do zero, mostrando todo o passo a passo, e para nossa estreia ser um sucesso falaremos de um assunto que gera muita dúvida na cabeça dos eletricistas aí, que é o tal aterramento estrutural, né, direto na fundação. Quem assistir vai aprender pra caramba. Bom, sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa primeira e, com certeza, a aula mais completa sobre aterramento estrutural na prática já exibida aqui no YouTube. Tá doido, hein? Engerhall simplesmente tá subindo o nível técnico pra cacete aqui no YouTube de trazer aula gratuita com essa qualidade aqui. Então, já prepara para deixar seu like, que é o mínimo que eu espero de você também, tá? Na aula de hoje você vai aprender o seguinte: detalhes da fundação dessa casa, mais as amarrações das ferragens, como fazer os testes de continuidade utilizando o miliomímetro ou o micromímetro, você pode ter um dos dois para fazer, como instalar passo a passo o rebar, que é a haste galvanizada que vai presa às ferragens dentro do concreto, e também dúvidas frequentes sobre aterramento estrutural. Esse imóvel ele possui a fundação pelas conhecidas estaca-broca, que são essas perfurações aqui no solo, que tem mais de 9 metros de profundidade, e logicamente também teremos vigas de baldrame espalhadas por toda a área. Ao todo nessa casa serão 54 estacas broca que já foram perfuradas, inseridas as ferragens e também já foi concretada, só esperando o baldrame. Essa estrutura será completamente interligada às vigas de baldrame que juntas somam mais de 500 metros lineares de ferragem para dentro do concreto, e logicamente tudo isso vai estar em contato com a terra. Isso tende a nos dar uma resistência de aterramento muito, mas extremamente baixa, bem próxima de zero. Aqui estamos acompanhando o processo de amarrio das estruturas, que é feito com arame recozido mesmo, e tudo isso precisa ser verificado visualmente primeiro, se essas ferragens estão interligadas, para aí sim, depois executar o teste de continuidade nas ferragens. Aí vem a minha primeira pergunta, meu querido, para a aula de hoje, né? Qual aterramento você acha melhor? Cravar 3 hastes próximo ao padrão, ou com a distribuição interligar lá no neutro, fazendo um BEP, ou usar todas as ferragens disponíveis da casa como eletrodo de aterramento e interligar tudo isso a um BEP. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, mas você já pode, né, deduzir o que é melhor, né? E para executar esse serviço e dar essa baita aula, pessoal, eu convidei um camarada que eu admiro muito pelo profissionalismo e também pela pessoa que ele é, Leonardo Letec, parceiro de longas datas nosso, que fez questão de vir junto com o Eduardo, vulgo Dudu, seu fiel escudeiro, para nos ajudar nas medições de continuidade da estrutura e demais procedimentos. Pessoal, estamos aqui na obra, Léo Letec na área, Tudo como bom, diz turma? o próprio Léo. Léo, explica pra gente o procedimento, né? O Brian já filmou pra gente, mostrou como que tá aqui os radiators direitinho, explica pra gente aí. Então, o equipamento que a gente trouxe aqui é um miliomímetro, porque a gente está visualizando toda a estrutura, né? Então a gente vai medir essa continuidade, vai injetar aqui 1 ampere nessa estrutura. A gente está indo de um ponto da entrada da residência aqui até o fundo, né? Da parte mais longe lá que a gente conseguiu. E aí o que a gente faz aqui agora, ó? Essa conexão aqui, ó, ela tem que estar bem conectada. Então um macete antes da gente conectar ela ao instrumento é a gente pegar o alicate amperímetro, um multímetro, o que seja, e você medir essa continuidade dela, tá vendo? Esse valor aqui tem que dar o menor possível, tá? Então significa que ela deu contato lá no ferro, tá? Na estrutura que você está medindo, tá? Então a gente vai aqui agora, conectar ela. Também que a conexão tá íntegra, né? Para não pode estar quebrado, né? O frente do banana. Aqui, ó, é a bobina. Ela tá lá no outro extremo. Ó, deu um valorzinho de 3.1. Em função da distância, é até normal por conta... Melhorou, é 1.3, né? É, 1.3. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ter mau contato aqui E esse aqui tá conectado, quer ver? a uns 40 metros, 30 metros. Tá lá lá no outro ponto ali, ó. Fala que
Olha lá. Então, tá bem longe. Onde vai ficar o QGBT mesmo, praticamente, né, Léo? Isso, exatamente. Então tá aí. Outra coisa importante, André, da gente abordar é o seguinte. Você pode conectar a garra direto na estrutura, mas o ideal é que você faça uma limpeza com a escova de aço. Porque você vai tirar qualquer possibilidade ali de ter uma sujidade ou coisa do gênero que vai dificultar ou aumentar essa resistência de contato ali da garra no ponto de medição. Então é importante fazer parte do kit de ferramentas uma escova rotativa, manual, enfim, quer que seja para você poder fazer essa limpeza do ponto que a gente vai colocar a garra, tá bom? Então, feitas as conexões, feita a limpeza, feita a medição da continuidade, agora a gente vai pegar o instrumento, milímetro, vamos lá, dar um start aqui para ver como é que vai ficar essa conexão. Olha lá, ele deu uma leitura aqui de 36.3.4 miliohms, tá? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele é da Gama, né? A gente consegue ver também a injeção de corrente, 1.15 amperes aí que ele está injetando, tá? Então a gente bota aqui na escala de 200 mili, 36. É um valor muito bom, um valor muito adequado, assim, de baixíssima resistência, ou seja, essa estrutura está contínua, ela está apta para a gente poder usá-la como agora aterramento estrutural. E para tirar a prova desse valor de resistência, o Léo ainda mediu com mais outra ferramenta top do arsenal de ferramentas dele, o micromímetro. Agora a gente está medindo com o micromímetro, tá? Que é um outro aparelho, um aparelho Megabright, esse aqui é um MPK 256, tá? Que inclusive ele pode fazer essas leituras e imprimir também acessar pelo próprio aplicativo, né? E aqui a gente está fazendo um teste legal, tá? A gente está injetando aqui mais ou menos 1 ampere, né? Agora não, que ele saiu do 1 ampere, mas eu posso botar aqui 1 ampere, quase 1 ampere, ó. E tá dando a leitura bem próximo do mili, né? Da Gama. Mais ou menos 35 miliohms, o valor de resistência dessa estrutura, né? O que comprova, né? A gente tem agora uma certificação aqui de uma comparação entre os dois instrumentos para certificar que realmente as leituras estão na casa dos 35 miliohms, tá? E aí eu posso agora ter a plena certeza, com dois instrumentos que a gente mediu aqui, que essa estrutura está apta para receber um aterramento estrutural, né? Agora a gente partir para as derivações dessa conexão, mas em termos de medição de continuidade, a gente tem a plena certeza que essa estrutura que foi feita aqui está contínua, está dentro de um valor adequado, com dois instrumentos, um instrumento mais simples, um instrumento mais prático voltado para a área de SPDA, que é o milímetro da Gama, e o micromímetro de 10 amperes da Megabright, que é um instrumento mais robusto, mas os dois instrumentos deram a mesma leitura, então é importante que vocês saibam essa diferença. Quando essa estrutura está concretada, eu confio mais nesse cara aqui, mesmo sabendo que o milho também vai dar uma leitura, mas é uma questão aí de padrão nosso LETEC aqui, de conseguir ter leituras cada vez mais precisas. Não que ele não dê o milho, mas esse cara aqui é um instrumento que a gente confia mais. Simulamos também mais outro teste didático, apenas didático mesmo, tá? Para mostrar o aparelho acusando a falta de continuidade. E olha só que bacana. E aqui a gente tem outro teste, né, Léo, que você pediu para fazer, né, Léo? Manteve a conexão de uma garra, né? Aqui, agora a outra. E simulamos um pilar ali que não está ligado, não está conectado à estrutura. Deixa eu ver se eu vou lá, vou pegar no zoom aqui, ó. Olha lá, ó. Tá conectado num pilar que tá na terra, ele tá solto, ele vai ser colocado depois. Então, isso aqui é para mostrar que a leitura é importante, porque pode acontecer de um pilar, de uma estrutura não estar contínua. Você pode fazer uma edícula, pode fazer uma outra estrutura que não está conectada. E aí é importante você estar medindo, né? Porque aqui no caso a gente, logicamente se for uma simulação, a gente está vendo onde é que está conectado porque está tudo aberto. As valas estão aqui, a gente está visualizando essa continuidade. Mas é importante a gente mostrar esse fato didático aqui, que o equipamento deu fundo de escala, que ele lê 2.000 miliohms, ou seja, 2 ohms. E quando não há continuidade, ele vai dar fundo de escala. Então, é para mostrar que o valor que deu de 36 mili é porque realmente está contínuo. Deu continuidade na estrutura, vencendo todas essas conexões, tá vendo? Ó? Todas essas emendas que foi feito com arame recosido de um ferro para o outro, dá mais ou menos uns 40 metros. Então, se a gente fazer uma conversão que uma vara tem 6 metros, né, no máximo 12, tem umas 2 ou 3 conexões inteiras aí de vergalhão, e mesmo assim a conexão ainda está muito boa, tá? Então essa simulação foi para mostrar que quando a estrutura não está conectada, o instrumento vai mostrar fundo de escala. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui, ó, né, nessa parte de fundação da obra ainda. Eles vão concretar na próxima semana, a gente também vai mostrar um pouco da concretagem ao longo do vídeo.
né, para acompanhar as conexões. E agora nós vamos fazer ali a parte do aterramento estrutural mesmo, a parte do rebar, onde vai ficar dentro do quadro. Vamos explicar um pouquinho mais sobre os materiais utilizados, né, Léo? Isso aí. Lembrando que o passo a passo, André, é medir, né, inspeção visual, Primeiro medir. medição, né, garantir que realmente existe essa conexão, continuidade e partir para a conexão, que é o que a gente vai fazer agora no próximo passo, mostrar para vocês aí. Bora para lá. Para essa obra em específico, pessoal, optamos por usar o sistema conhecido como rebar, que são esses vergalhões redondos galvanizados a fogo e possui uma espessura de 8 milímetros. E esse aqui, por incrível que pareça, tem 4 metros de comprimento, mas você acha com 3, o tamanho que você quiser. Para fixá-los à ferragem, a gente usou grampos do tipo U, conforme a espessura de ambos. O serviço é bem simples e não precisa de ter muito conhecimento técnico. Lembrando que nós dobramos o nosso rebar aqui nesse ponto, pois será exatamente nessa parede que iremos instalar o QGBT dessa obra, o quadro geral de baixa tensão. Por esse motivo, nosso aterramento estrutural irá se conectar diretamente no BEP desse quadro. É um ferro, só que ele é galvanizado, então você vê que a diferença de cor dele para a estrutura mesmo da fundação. E ele é um ferro que ele tem uma galvanização e a gente vai clipar ele com um clipe mesmo, uma pecinha que tem ali. Vai clipar ele ao longo aqui para depois concretar com ele aqui dentro, tá? Isso ajuda até mais, porque depois ele vai ficar sobrando aqui, ó, vai entrar o quadro geral de baixa tensão, nosso QGBT. É um QGBT de aproximadamente aqui 80 por 1, que vai ter aqui, tá no projeto. E ele vai entrar aqui e essa barra já vai chegar direto no barramento de equipotencialização principal que nós vamos fazer dentro do QGBT. Exatamente. Aí, pessoal, esse aí é o clipe. Chama clipe mesmo, né? É um clipe galvanizado. Também é galvanizado. Qual que é a importância, Léo, de estar usando essas ferragens galvanizadas e conexões também galvanizadas aí? O que acontece? Aqui, a gente sabe que esse ferro vai ser... A função principal dele é a estrutura da casa, né? Então, a norma se preocupa com a integridade desse aço estrutural, né? Então, tudo que a gente inserir aqui nessa conexão não pode interferir na integridade dele. Então, a norma fala da conexão ser firme, né? Garantir a capacidade de condução de corrente e ser livre de qualquer tipo de oxidação que possa comprometer a estrutura desse aço. Então, quando a gente adiciona uma conexão aqui, a gente tem que botar algo do mesmo material, de preferência galvanizado, para que isso, quando o concreto adentre aqui, essa conexão fique simplesmente eterna, sem possibilidade nenhuma de nenhuma corrosão. Por isso que é importante fazer isso aqui com ferro galvanizado. Você até poderia fazer também com ferro normal, tá, André? Isso aqui. Mas, idealmente, o galvanizado, porque no início você colocou muito bem, disso aqui, o fato dele ser galvanizado e entrar no quadro facilita demais depois a nossa derivação aqui de conexão. Pode usar um split bolt se quiser aqui dentro, né? E resolve. É mais fácil até porque ele é lisinho, o ferro estrutural ele tem essas entranhas aqui. Então dificulta. Então isso aqui vende em qualquer empresa de aterramento, né, de material aí de SPDA. Então é um material fácil de você conseguir achar, tá? Os clipes é a mesma coisa. Então a gente colocou um aqui e aí agora a gente vai espaçando essa fixação de maneira que ele fique bem preso ao longo do ferro que a gente está derivando ele. Mostra o detalhe do clipe aí, para o pessoal. Uma outra informação importante, tá, gente? Esse clipe aqui, a limitação dele vai até ferro de 10 milímetros, né? Se você for fazer essa derivação num ferro mais espesso, você tem que ir aumentando essa bitola do clipe, tá? Essa é uma outra informação importante. Esse clipe ele tem vários tamanhos, né? Então essa derivação aqui é para justamente a gente pegar esse tipo de... Senão ele fica curtinho demais, tá vendo? Então a gente tem que vir colocando ele aqui de uma maneira que ele fique bem firme. Então, turma, após a fixação, aperto dos clipes aí, o rebar está pronto. O rebar, lembrando que ele é uma galvanização a fogo, mas para garantir a integridade dessa conexão, mais ainda, a gente vai fazer agora uma galvanização a frio, tá? Esse aqui é um produto da Kimatic, tá? Que a gente já usa há alguns anos aqui na Eletec, tá? E aí agora a gente vai fazer uma galvanização, uma Blindagem. redundância de proteção aqui, tá? Então vamos lá. Isso é meio que obrigatório colocar isso? Não. Olha,
Esse aqui é a tal da boa prática de engenharia, né? Porque se você olhar o display dele aqui, as informações, ele bota assim, proteção anticorrosiva por barreira e galvânica. 99% de zinco, né? De pureza de zinco. E se você analisar lá a norma fala para você fazer uma galvanização a zinco. Então, estamos cumprindo o que está na norma, uma boa prática de engenharia, melhorando ainda mais o que já foi feito aqui. E por fim, dá-lhe concreto. Como essa obra é próxima da minha casa, pessoal, eu consigo acompanhar semanalmente a evolução dela. E eu fiz questão de vir acompanhar os 30 metros cúbicos de concreto que é essa fundaçãozinha que pegou. É brincadeira, mas assim, as 54 estacas brocas já tinham pego 75 metros cúbicos de concreto. Praticamente até aqui, o cliente já gastou 50 mil reais só de concreto e mais 40 mil de ferragem. Por isso a norma recomenda que a gente use sim a própria estrutura da casa para fazer o sistema de aterramento, né? E assim fica, né, de fora só a haste do nosso rebar para ser chumbado dentro do QDC. Bacana, né, não? Mas é claro, né, que eu deixei para responder agora no final algumas dúvidas que possam ter surgido na cabeça, né, de você que está aí vendo esse tipo de serviço sendo feito na prática pela primeira vez. E assim, senta porque vai vir pancada de aula aqui. Primeiro, dúvida 1. André, para fazer um aterramento assim, toda vez eu irei precisar do milho ou do micromímetro para medir a continuidade antes ou apenas fazendo uma inspeção visual, se está tudo interligado eu já posso aterrar? Ó, isso aqui vai ser surpresa para muita gente. A norma apenas recomenda que a conexão seja durável e contínua, ou seja, que esteja tudo interligado. Infelizmente, apenas com um multímetro você não consegue fazer o teste de continuidade por causa da distância, né, que existe entre um ponto e o outro da malha. Essa malha, por exemplo, tinha mais de 50 metros de distância. O multímetro não consegue injetar corrente para dar essa continuidade. Para fazer isso, só usando um mili ou um micromímetro, tá? Porém, se você fizer uma inspeção visual e por conta própria, sua responsabilidade, você quiser garantir que está tudo interligado, a responsabilidade é sua. Na norma não fala nada sobre o uso obrigatório dos equipamentos mencionados, nem do mili e nem do micromímetro, tá? Então saiba disso, é importante saber. Dúvida 2. André, depois de todo o serviço pronto, eu preciso fazer a medição da resistência do aterramento com o terrômetro? É recomendado sim fazer a medição dessa malha de aterramento em busca da resistência mais próxima de zero possível. Na aula de hoje a gente optou não fazer ainda, porque essa obra ainda vai continuar. Nós temos mais quadros para ser montado e também tem toda a estrutura superior da casa que é o dobro dessa base ali da garagem. Então, tudo isso vai ser conectado na malha inferior, vai ser uma coisa só. Dessa forma, quando a obra avançar mais, aí a gente vai conectar tudo e usaremos o terrômetro para fazer esse teste. E se você quiser ver essa continuação, esse teste com o terrômetro, já deixa um like, um comentário bem bacana aí pra gente, que aí eu vou pensando no seu caso. Dúvida 3. André, digamos que toda a fundação já foi concretada. Ainda tem jeito de fazer um aterramento estrutural? Seja quebrando ali alguma viga, alguma cintinha, algo do tipo? Bom, novamente, para surpresa de muita gente, é possível sim fazer um aterramento estrutural em sistemas já concretados, porém, tem que ter um porém, né? Tem inúmeras observações a serem feitas, inclusive a principal delas é que precisa de um acompanhamento técnico de um profissional responsável pela estrutura, seja um engenheiro civil, seja um técnico de edificação, tem que ser alguém para poder falar aqui pode quebrar e não tem problema. Só que a gente não parou por aqui não. Por quê? Na maioria dos casos, né, a gente vai pegar uma obra já em andamento. Dificilmente o eletricista chega nesse ponto de obra, né, Alessandro? Aí, a Engerhal preparou mais uma. A Engerhal mais a Letec, né, preparou mais uma super aula falando disso. Como fazer um aterramento nas ferragens já concretadas. Eu tô até arrepiando. Gente, eu peguei um voo de volta com a Letec lá pro Rio de Janeiro e nós fomos direto a uma outra obra deles, mostrar como foi feito a descascagem mesmo, né? Um pouquinho de quebrar ali na cinta, como que foi exposta essa estrutura de um jeito seguro, qual tipo de medição precisou ser feita e quais os materiais a gente utilizou para interligar todas as ferragens da casa ao BEP do QGBT, que já recebe um aterramento funcional que vem lá do padrão super reforçado que a própria Letec já executou. Então, assim, ficou mais uma baita aula e eu não acho que você deve perder por nada. Que eu nunca vi ninguém mostrar isso com a didática que a gente tá mostrando, principalmente com a didática da Engerhal, só na Engerhal, né? Ué. E pra você não ficar apenas aí chupando o dedo esperando esse segundo episódio, que vai sair ainda essa semana, porque já tá em edição também, eu já vou deixando um link de outro vídeo meu que não tá público aqui no canal, ou seja,
Só assiste quem está buscando conhecimento profissional mesmo, não é para qualquer um não. Afinal, nessa aula eu mostro todo o nosso processo para conseguir pegar a instalação elétrica do zero e executá-las passo a passo. Lá eu explico o que você precisa fazer primeiro na hora da visita técnica, como que você deve organizar o cronograma da obra para você evitar erros e também, né, evitar prejuízo. E eu dou um passo a passo e outros macetes que separam realmente o eletricista profissional de um mero Zé Faísca. Tá? Então até sair o próximo episódio, não fica chupando o dedo não. O link para você assistir essa aula está fixado na descrição e também no comentário desse vídeo. Além disso, também na descrição você acha aí o link do canal da Letec, do Léo da Letec, tá aqui no YouTube. Segue lá, dá uma moral para eles. Estão começando aí o canal já tem um tempo e fala com eles para postar mais vídeo lá, porque os caras são fera, tem equipamento de ponta aí que nem vocês viram, tá? E ó, não esqueça de comentar aqui para mim duas coisas. Presta atenção, duas coisas que eu preciso. Primeiro, o que você achou da aula de hoje? Seja sincero, tá? Segundo, o que você espera do segundo episódio do aterramento estrutural, só que na casa já construída. Combinado? Ao lado tá aparecendo mais vídeos aqui no canal, inclusive eu vou deixar essa aula que eu falei, que não tá pública aqui no canal, como uma das recomendações. Vou deixar ela aqui em cima, aqui, ó, tá? Põe aqui em cima pra mim, Mohamed. E clica aí para você aprender mais sobre esse processo de obras nosso, que ele agiliza muito aí. Abaixo tem um quadradinho oficial com o site da Engerhal, né? O grupo completo nosso tá aí. Clique e saiba mais sobre nós. Grande abraço, meu querido, e até o próximo episódio sobre aterramento estrutural. Esse promete.